Bom, caros amigos, continuando aqui a acompanhar, relembrar na verdade, a saga do Cybercop. Em um determinado momento aqui nesse episódio em específico, há um projeto ali para unificar a rede de computadores. Com apenas 16, é uma expert programadora, uma das melhores do mundo. A missão de vocês será a de protegê-la e de desmascarar a organização por trás disso. Os países do ocidente ali. E ocorre um evento no Japão e há uma garota ali que ela é considerada, ela é considerada uma expert nessa questão dos computadores. E por ela ser essa pessoa com muito conhecimento, ela é de ser, vamos usar o termo assim, atacada por muitas pessoas ali. E a missão do Zack é protegê-la. No primeiro momento ali, a garota ela tá andando é como se fosse ali um parque. E ali do meio das árvores ali aparecem os soldados da Destrap e tentam atacá-la. Na verdade eles a atacam. Mas aí aparecem os Cybercop e a defendem, enfrentam os soldados ali, e depois veem que eles são os androides da Destrap e a salvam. Mas mesmo salvando-a, a garota ela fica assim: ah, vocês não devem brigar, vocês são um bando de selvagem. Enfim, ela culpa na verdade o Cybercop. E ele diz assim: não, mas nós estamos aqui para te proteger. E eles não entendem o porquê da reação dela assim. E ela parte, a garota parte. Aí depois, tentando meio que observá-la, no mesmo restaurante que ela está comendo, está se alimentando, aparecem o Takeda e o Osamu. E vão lá, e o Takeda senta na mesma mesa que ela e tenta explicar as coisas. E o Osamu tá o Osamu à distância e ela percebe: o que vocês querem aqui me seguindo? E aí tem uma hora que ela fala pro Takeda assim: olha, o ser humano não... Ela meio que diz que o ser humano é falho. E aí o Takeda diz: mas não é ser humano perfeito. E ela diz: os computadores são perfeitos. E ela diz que no século XXI o mundo será dominado pelos computadores. E quando ela fala isso, na verdade o Takeda ele meio que tem uma espécie de lembrança e ele fica perturbado assim, ele adverte ela: não fale isso. Enfim, passado isso, eles continuam a observá-la. Não pense numa bobagem destas! Tem uma hora que ela tá no alojamento dela, no apartamento dela, que ela tá, digamos assim, para passar ali no evento. E aí eles estão observando a distância e ela vê: eles estão ali de novo, esses xaropes. E determinada feita, o Takeda vê alguma coisa, um brilho diferente ali e vai lá verificar. Quando ele vai subir para verificar, ele meio que toma um choque. É como se fosse uma espécie de rede de cerca elétrica, entre aspas. Mas na verdade essa armadilha que o Takeda caiu, ele foi amado pela própria guria e pelos computadores. Passado isso, essa cilada que ela fez pro Takeda, o Barão Kageyama entra no alojamento que ela está, no apartamento que ela está. Como você entrou? A sua Use esse maravilhoso intelecto em nossa causa. E a rapta. E aí lá no Zack, quando o Takeda e o Osamu vão relatar o ocorrido, meio que não acreditam, o Oda não acredita nas, digamos assim, incoerências do relatório. Mas enfim, e fica determinado: Takeda, você falhou. Aí o Barão Kageyama ele rapta a garota
leva para um outro apartamento, enfim. E lá no apartamento ele começa assim, e logo quando ele entrou no apartamento dela, ela pergunta assim, como é que tu entrou aqui? Aí ele diz, olha, o teu sistema de computador é muito complexo, enfim, você tem conhecimento, ele tenta elogiá-la. E aí ele leva ela para outro apartamento e lá ele dá um computador para ela e diz, esse computador tem capacidade disso, daquilo. Tente... E ele diz assim, é só um jogo. Como se diz assim, o que ela fosse fazer não fosse real. É só um jogo. Tente fazer os tem bala por dia. Tente fazer isso e aquilo. E ela, tá bom, eu vou tentar. Ele disse que é só um jogo. E ela começa a mexer ali. E no que ela começa a fazer as programações, os trens começam a colidir, ocorrem explosões, enfim. Ocorre um caos na cidade de Tóquio. E aí Tóquio está em risco. E aí, lá dentro do Zack, lá, o Yazawa, ele consegue rastrear o local onde eles estão. E aí diz, local tal. E aí a ordem do Capitão Oda, Cybercop em ação. Na hora que o Cybercop entra em ação, o Takeda ele é cortado. E o Oda diz para ele, Takeda, você falhou. Você está suspenso. E aí ele fica assim, mas eu não posso. E aí vão só os outros três. Enfim, chega lá, quando eles estão chegando lá, o Saturno, após chegarem no local, o Saturno passou. O Dr. Einstein, ele fala pro Barão Kageyama, permita que meu androide possa ajudá-lo. Enfim. Deixe o Cybercops aqui com o Ben. Envia um androide, que ali esse androide enfrenta o Cybercop que foram, o Mercúrio, chegam lá em cima e encontram o Barão Kageyama. Enquanto o Marte luta ali, e o Marte tem dificuldades, esse androide é forte. Eu descobri porque a garota, ela tem de certa forma um horror ao ser humano e uma paixão pelas máquinas, essa tão confiança nas máquinas, porque o pai dela, certa feita, foi condenado à pena de morte, e a execução da pena de morte, no caso do julgamento, foi errado. E daí por isso que ela diz, o ser humano está dominado pelas máquinas. Ela só acredita nas máquinas, devido a esse erro que aconteceu na vida dela, impactou no seu pai, por consequência do seu pai, ela só confia nas máquinas. E aí, enfim, lá no Zack, é visto que os demais Cybercops estão passando por dificuldades contra o Android lá, e determinada feito o Takeda diz, capitão, permita que eu vá, e até a Tomoko intercede e reforça o pedido, permita, capitão, permita. E aí o capitão diz, capitão Oda, é errando que se aprende, como é bom ser jovem, vá. E aí o Júpiter vai, e aí naquele momento que o Marte está lutando com esse androide, e o Mercúrio e o Saturno estão lá em cima, lá no AP. Eles tentam lutar contra o Barão Kageyama, enfim. E determinada feita nessa luta, uma coisa não é mais, mas enfim. Que o androide chega no andar do prédio, a parede é quebrada, óbvio. E a garota cai do prédio, não sei quantos andares, mas ela está caindo. E no momento que ela está caindo, aí chega e pega a garota e a salva. O Júpiter a pega. Aí ele entra em ação, ele estava suspenso, o erro dele tinha custado a suspensão. Aí ele protege a garota, enfim. Aí ele pede para ele, essa é a força dos Cybercops, vocês não são de nada. Enfim, e aí é aquela luta, ele derruba o Júpiter, a mão dele vai girando, é como se fosse tem um outro golpe que ele dá assim. Mas enfim, a mão dele gira, ele destrói o Android em Tóquio, e quando estão se despedindo da garota, eles estão levando ela para o aeroporto. Ela diz assim, Takeda, o que você me falou, a sua frase será gravada. O ser humano, enfim, pode ser aperfeiçoado, enfim. Cuide-se. E aí ela diz, não haverá mais
digamos, o império das máquinas. Digamos que, tendo em vista tudo que os Cybercops fizeram, e o que o Takeda falou, a garota mudou, claro, o que aconteceu com seu pai foi um erro. Mas ela não... ela deixa de acreditar nessa superioridade da máquina sobre o homem. E mais uma vez, o Cybercop salva um Tóquio.